Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs de fé. Sejam todos muito bem-vindos ao Culto em Casa, no grupo Aconselhamentos para Casais, nesta segunda-feira maravilhosa, abençoada por Deus e de estarmos tendo a oportunidade de estarmos aqui, estudarmos junto a palavra do Senhor. Um abraço para Minas Gerais, Juiz de Fora, um abraço para todos os pastores, todas as congregações, um abraço aí para a nossa comunidade aqui no Mundo Novo, né, Alto dos Passos, adjacêncios, né? Um abraço para todos os membros aí da Igreja Católica aqui perto de nós, né? Os nossos grandes amigos, os nossos grandes irmãos católicos no mundo inteiro e no Brasil, né? E para todas as congregações, para todos os pastores dentro e fora do Brasil, um abraço para os meus queridos missionários e pastores lá na África, Moçambique, um abraço, né? E abraço apertado mesmo para vocês, meus queridos aí na África, né? Um abraço, né? E para todos os missionários no mundo inteiro e todos os evangelistas, né? Um abraço também, né? Para todos os capelães e capelãs da Unicarge, onde nós fazemos parte, né? Um abraço para o pastor Marcos, lá na Bahia, também, onde nós fazemos parte, né? Desse ministério maravilhoso dele lá, que proporciona cursos maravilhosos de capelania, né? E outros mais, né? Eclesiásticos, para que você possa ter o seu conhecimento aí, né? Na palavra de Deus. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos, né, a estudar a palavra de Deus. Falo com os irmãos que é para pegar a sua Bíblia de papel, pegar a sua Bíblia de celular, computador, tablet, pega, né, um caderno, escreve os capítulos e os versículos que estão sendo falados aqui para você ver a veracidade da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus para mim e para você neste mundo que nós vivemos. Nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida para que nós não nos desviamos nem para a esquerda e nem para a direita, né? Nem para a esquerda e nem para a direita. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, né? Nós vamos entrar aqui na oração, aonde para pedir permissão a Deus para poder abrir a palavra dele, né? E a saudação hoje vai ser no Salmo 1. Senhor nosso Deus, Pai Salvador, louvado seja o Senhor, glorioso seja o Senhor. Pedimos permissão ao Senhor para abrir a sua palavra, conduzindo agora a sua igreja, a sua palavra, através do nosso grande pastor Jesus, e pela Espírito Santo abre a nossa mente para receber o estudo de hoje, para mim e para todos que vão assistir nesse horário e posteriormente, refletindo na palavra de Deus para nossas vidas, para que possamos estar no caminho correto em direção à salvação. É essa oração que deixo agora em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, né? Então nós vamos entrar aqui, né? Na palavra de Deus daqui a pouco, na mensagem de hoje, né? Nós vamos aqui em Salmos, capítulo 1, aonde diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois serás como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujo as folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, né? Nós sabemos aqui, né, que o justo, ele anda sempre pela fé.
E aqueles que estão aí, né, praticando a maldade, a iniquidade, anda perante Deus na injustiça, e eles serão cobrados. Assim diz o Salmo 1 aqui. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, então agora nós vamos entrar na palavra de Deus, onde o tema de hoje é o 7º mandamento. Abre a sua Bíblia aí, em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Êxodo, tá? Capítulo 20, tá? Capítulo 20, em Êxodo. Capítulo 20, tá? E no versículo 14, aonde esse versículo fala: não adulterarás. Isso é para homens, para mulheres, casados, para noivos, para namorados, ou até mesmo aqueles que não ainda se casaram em um cartório e nem mesmo numa igreja da sua preferência. Mas quando nós vivemos dessa forma com uma pessoa, com um homem, com uma mulher, já é formado uma família e é abençoado por Deus. Perdoe, porque sempre no começo tem pessoas que ligam para poder pedir oração, para pedir outras coisas, mas quando acabar o culto, ligue para nós e nós vamos atender todos vocês, tá, meus irmãos? Então, quando você se encontra nessa forma, não casado nem no civil, nem na igreja, e você tem o seu cônjuge, né, um do lado, outro do outro, também é uma família formada por Deus e abençoada por Deus entre homens e mulheres. Tá certo? Então, também não é fornicação. A fornicação, ela é só quando tem terceiros na relação, onde não há respeito nem de um e nem de outro, né? Essa fornicação não é também permitida por Deus, mesmo que você não seja casado, nem no civil e nem na igreja. Tem que ter respeito e fidelidades. Tá bom? Bem, meus irmãos, então nós lemos aqui para nós começarmos, capítulo 20, versículo 14, não adulterarás. Tá certo? E aí, nós vamos aqui voltar um pouco para trás, tá? Em Gênesis, no capítulo 20 também de Gênesis, tá? Capítulo 20 de Gênesis, tá bom? Capítulo 20 de Gênesis, no versículos 6 e o versículo 9 e o versículo 10. O versículo 6 diz, né? Aqui fala de Abraão que nega que Sara era sua esposa quando eles foram para a terra lá no Egito, com medo, né, de Sara ser morta. Ele ali inventou, né, uma mentira, e essa mentira quase se tornou, né, um adultério no casamento de Abraão, por causa dessa mentira que ele falou. Né? E aqui, né, nos versículos aqui, nós vamos ver aqui, ó. E disse-lhe Deus aos sonhos, né? Bem sei que, na sinceridade do teu coração, fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permite tocá-la. Versículo 9 diz, e então chamou Abimeleque a Abraão e disse, que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para que trazesse sobre mim e o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste
aquilo que não deverias ter feito. E disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto para fazeres tal coisa. Então aqui você pode ver que uma mentira aqui quase fez um adultério dentro do casamento de Abraão. Porque ele apresentou a sua esposa, Sara, que é uma mulher bonita, como irmã. E Abimeleque se encantou, o faraó, o rei, se encantou com ela, né? E quase cometeu um adultério ali causado por uma mentira grave de Abraão, né? E Deus ali, ele interferiu para que não acontecesse este adultério por causa de uma mentira que Abraão cometeu, um pecado que Abraão cometeu contra Deus e contra aquele homem, né? E aí também contra a sua própria esposa, né? Poderia ter acontecido esse adultério se não fosse Deus interferir. E em Gênesis 39, nós vamos aqui em Gênesis, no capítulo 39, tá? Capítulo 39, no versículo 9, diz assim: Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vetou, senão a ti, porquanto tu és mulher, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus. Aqui é José na casa de Potifar, porque a mulher de Potifar, ela se encantou, né, com Josué, né? Ela se cantou com José, né? Ela se cantou com José. E José, temente a Deus, né? Temente a Deus, ele respeitou a casa, né, do seu patrão. E com isso, com aquela indignação, que ele não se deitou com ela, porque ela queria ele não se deitou, ele respeitou a casa, ela o fez que Potifar se jogasse ele na cadeia, mas pelo seu ato de respeito a Deus e respeito à casa de Potifar, Deus o exaltou mesmo na prisão e ele se tornou, certo, um dos principais homens, né, do Egito. Nós sabemos disso. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles têm escolhas para o caminho bem e para o caminho do mal. Podemos recusar todas as coisas do mal, para que não caímos nessas tentações. Nós que já vivemos no mundo aí fora, já caímos nessas tentações. Mas sempre tem o perdão de Deus. E nesse final da mensagem, nós vamos ver que há solução para todos os tipos de pecado, quando nós queremos realmente corrigir os nossos erros, as nossas falhas e os nossos pecados. Tá? Não se preocupe, porque tem solução na palavra de Deus. Né? E nós vamos aqui para Levítico. Tá? Nós vamos aqui em Levítico, no capítulo 18. Levítico, capítulo 18. Tá? Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18, versículo 20, diz: Nem te deitarás com a mulher do teu próximo para copular, para ter contaminares com ela. Aqui é para mulheres e homens também. Nem a mulher pode, nem o homem pode deitar com outra mulher a não ser a sua, e nem a mulher pode deitar com outro homem a não ser o dele, do seu marido. Porque você se contaminará com a carne tanto do homem quanto da mulher. Então aqui é para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher.
E em Levítico 19, no versículo 20 ao 21, diz: E quando o homem se deitar com uma mulher que for serva despojada do homem e não for resgatada, nem se houver dado liberdade, então serão açoitados, não morrerão, pois não foi libertada. E por oferta de expiação pela sua culpa, trará ao Senhor à porta da tenda da congregação um carneiro. Então, quando o homem se deita, se esposa com uma serva, e ele não dá liberdade para ela naquela época, eles eram açoitados. E aí, o que acontecia? Eles tinham que levar um carneiro para expiação até o profeta, para que aquele profeta fizesse a expiação para ele, o sacerdote, para que aquele pecado dele fosse perdoado pelo Senhor. Hoje nós não precisamos matar nenhum animal. Nós vamos ao Cordeiro, né? Ajoelhamos até ele e confessamos os nossos pecados, porque ele é o único que perdoa os nossos pecados. Foi o único que recebeu autoridade para perdoar o pecado dos homens. E nós vamos aqui em Deuteronômio, no capítulo 22 e no versículo 22, tá? Onde diz assim: quando um homem for achado deitado com mulher casada, com marido, e então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher, e a mulher assim tirará o mal de Israel. Aqui está falando da lei antiga, que quando era pego no ato de adultério uma mulher e um homem, eles eram levados à presença, né, da tenda da congregação, ao sacerdote, ao líder religioso, e ali, pela lei de Deus, eles eram apedrejados até a morte. Hoje em dia, nós não temos mais essa lei, mas nós temos a lei moral que nos impedem de praticar o tal ato, porque perante ao Senhor é um pecado, e esse pecado, se continuarmos nele, o que acontece? Seremos jogados no largo de fogo. E nós vamos aqui, lá em Efésios, tá? Nós vamos aqui em Efésios, nós vamos em Efésios no capítulo 5, Efésios, no capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículos 25, 26, 28 e 29. Diz assim: vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, e entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja, gloriosos, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas na santa irrepreensível. Irrepreensível. Assim devemos os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, todo marido, ele tem que amar a sua esposa como Jesus amou a igreja, e amar a sua igreja como ama o seu corpo, porque você não vai estragar o seu corpo. A mulher, pela mesma forma, amar o seu marido como ela ama o seu corpo, porque ela também não vai estragar o seu corpo. Então, é tanto para homens quanto para a mulher a palavra de Deus, não só para homens, porque nós sabemos
que a palavra de Deus é para todos nós. A lei de Deus é para homens e mulheres. Não importa se você é cristão ou se você não é cristão. Não importa. A lei é para todos. Nós vamos aqui em Mateus, no capítulo 5 de Mateus, no capítulo 5 de Mateus, nos versículos 27 ao 30. Diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que tentar numa mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o, atire-o para longe de ti, pois é melhor que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Bem, meus irmãos, aqui, esse versículo aqui, né, que o homem já começa, não cobiça a mulher, né, que é no versículo 28, né, Jesus estava falando, eu, porém, vos digo que qualquer que tentar numa mulher para a cobiça, já no seu coração cometeu adultério com ela. Isso também é para homens e mulheres, tá bom? Porque todas as coisas acontecem na nossa mente. Coração na Bíblia quer dizer mente. Então, tudo aquilo de pecado que nós, né, produzimos na nossa vida começa na mente. Tudo começa na nossa mente. E aí Jesus aqui, ele expandiu dizendo isso. Então, quando um homem cobiça uma mulher com os olhos, ele já fez o pensamento de adultério, porque ele imaginou como seria. A mulher, pela mesma forma, quando vê um homem bonito, né, musculoso, forte, já também adulterou com o seu marido, já adulterou também porque pensou no ato com aquele homem. Então é para homens e mulheres a palavra de Deus, tá bom? Não é só para o homem, para a mulher e para o homem. E aí entra o detalhe. Muitas vezes, muitas mulheres falam perto dos seus maridos, olha que homem bonito, musculoso, já adulterou porque o seu pensamento. O homem pela mesma forma, que mulher bonita, né? Também já adulterou em pensamento, certo? E tudo começa na nossa mente. Então, temos que nos afastar desses pensamentos, né? Porque isso também é configurado como adultério pela palavra de Deus, que Jesus aqui, ele expandiu nesse ponto, para que não sejamos jogados no lago de fogo, né? E aqui em Gálatas, nós vamos aqui, né? Nós vamos aqui em Gálatas, no capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, veja bem, Gálatas, capítulo 3, e no versículo 5 diz, aquele que, pois, que vós mudar o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei e pela pregação da fé. Então, a pregação da fé é o quê? A palavra de Deus, que nos ensina o caminho certo para que nós fugimos do caminho do mal. Para que nós fugimos do caminho do mal. Tanto eu quanto você, né? E Hebreus, nós vamos aqui em Hebreus, tá? Hebreus, no capítulo 13 de Hebreus,
capítulo 13, e no versículo 4 diz: venerando seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula, porém aos que dão a prostituição e os adultérios, Deus o julgará. Ou seja, você cometeu o adultério? Você cometeu esse pecado? Então você tem que pedir perdão para Deus, tem que pedir perdão para a sua esposa. Eu, quando tinha 20, eu casei em 1987, mais ou menos, né? E quando tinha 22 anos, eu ainda não pertencia a nenhuma igreja. Tinha acabado de sair da católica por um problema com a minha esposa, que não vem ao caso agora, que um padre fez com ela. E eu tinha 2 filhos, bebia muito, era alcoólatra, e acabei atraindo a minha esposa nessa época. E me arrependi demais. Me arrependi demais, porque eu não devia ter feito aquilo. Não devia, de jeito nenhum devia ter feito. Mas era rapaz novo, né? E bebia demais, e aconteceu isso. Antes de eu ser servo de Cristo, eu restituí o meu casamento. Porque eu pedi perdão para Deus e pedi perdão para minha esposa e para os meus 2 filhos, que na época eu não tinha minha filha ainda. E até hoje eu me arrependo desse ato. Não deveria ter feito. Mas aconteceu. Por causa de um alcoolismo, por causa de farra. E hoje em dia eu continuo me arrependendo por isso. Eu continuo e não gosto de pensar sobre isso. Nem pensar em destruir a minha família de novo. Nem pensar em trair a minha aliança com Deus. Porque eu fiz uma aliança e vou continuar respeitando essa aliança até o final dos meus dias na Terra. Então não façam. É preferível fugir de tudo, igual aquele ditado: não tome o primeiro gole, não fume o primeiro cigarro de maconha, não use aquela dependência aqui, porque você vai se viciar nisso. Eu sei que o meu Senhor já me perdoou e já apagou todas essas coisas lá que aconteceu lá atrás. Então não fique também se culpando por isso também a vida inteira, porque Deus não gosta. Se perdoa também, mas não cometa mais. Certo? Né? E por que nós vamos dizer isso? Porque nós vamos aqui, né, em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, aliás, Gálatas, capítulo 5. Nós vamos em Apocalipse 21, primeiro. Nós vamos aqui no capítulo 21 de Apocalipse. Capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 21, no versículo 8, onde diz assim: mas quanto aos tímidos, e os incrédulos, e os abomináveis, e os homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lagos de fogo, né? Que arde com fogo e enxofre. Muitas das versões traz aqui, né, né, aqui nesse versículo, impureza. Isso a impureza que traz em outras Bíblias, em outros versículos, quer dizer a impureza sexual, a lasciva. E a impureza a palavra grega para impureza é porneia. Porneia. Entendeu? Então, a impureza que traz aqui é sempre a impureza sexual aí na sua Bíblia, na sua versão da sua Bíblia, tá?
E, né, no versículo, e aí, lá em Gálatas mesmo, nós vamos voltar um pouquinho lá em Gálatas, no capítulo 5, aonde nós podemos ver aqui, ó, que diz assim, ó, quer ver? Ó, no versículo 19, diz assim, ó, porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição e impureza lasciva. Aí a impureza aqui é o que eu falei, é a impureza sexual, que na palavra grega significa porneia. No grego significa porneia. Então nós temos que fugir dessa impureza. Mas essa impureza sexual não é só o ato. A impureza sexual, ela se constitui também, como diz lá em Mateus, né, no capítulo 5, do 27 ao 30, né, que não podemos começa a cobiça tanto para o homem como a mulher, ou a mulher para um homem, na mente. É na mente. Então ali já se configura o ato sexual que Jesus coloca aqui, né, na palavra dele, tá? Então temos que ir, né, nos olhos, pornografia, é um adultério. Então tudo isso acontece se a gente não tomar cuidado com essas coisas. Então nós temos que fugir de tudo isso. E como nós podemos fugir de tudo isso? Vigiando, orando e estudando a palavra de Deus e nos aproximando sempre não esquecer daquele casamento que você fez no altar. Como? Porque quando um homem e a mulher sobe no altar para fazer os seus votos, primeiramente você faz a aliança com Deus, para depois fazer a aliança entre você e a sua esposa e o seu marido que você está se casando. Então a aliança é a aliança 3. Então antes de você pensar em alguma coisa dessa forma, da impureza sexual, da lasciva, o que você tem que fazer? Lembre-se que a sua aliança é com Deus. Não desobedece à lei dele. Não desobedece à lei dele. Nós vamos aqui em Romanos, tá? Nós vamos em Romanos, capítulo. Nós vamos em Romanos no capítulo 7. Romanos capítulo 7. Certo? Diz assim: estamos mortos à lei e servimos a Deus em novidade e espírito. Diz assim, versículo 1 e o versículo 2 de Romanos 7. Diz: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, e que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, esta lei é ligada pela a lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Então aqui está falando o seguinte, deixa eu explicar para a gente entender aqui o que está falando esse versículo 2. Bem, antigamente, pela lei de Deus, o divórcio entre o homem e a mulher só pode ser aceito por Deus, dentro da palavra dele, quando se tem uma traição do ato sexual, ou seja, o adultério do marido ou da esposa. Aí o marido está livre para casar com outra mulher e a mulher está livre para casar com outro homem. Nesse contexto, tá? O contexto do divórcio, quando não há, na Bíblia, pela lei de Deus, não há essa configuração, né, desse ato, nem do marido e nem da esposa, e o marido ainda estar vivo, mas o divórcio aconteceu por algo, né? O que acontece? A mulher, ela casa com outro marido, tem um outro homem, ela está em adultério. O marido, pela mesma forma. Se a mulher estiver viva e ele se separou dela e não é por impureza sexual, ele casa com outra mulher, também está em um adultério.
Mas na vida que nós vivemos hoje, Deus aceita, certo? A separação de um casal, casar com uma mulher casar com outro homem, ou o marido casar com outro homem, em uma situação grave de violência contra a mulher, ou até mesmo contra a mulher contra o homem. Fora desse contexto, tanto o marido que se casa com a mulher e a mulher se casa com outro homem, né? Fora desse contexto, na lei de Deus, é considerado o adultério. Tá, meus irmãos? Então não se esqueça disso. Então você separou da sua esposa, mas porque você quis, e você casou com outra. Você está em adultério. A mulher se casou com outro homem, fora da impureza sexual, fora da violência, por causa de motivos adversos, às vezes, né, por bobagem, hoje em dia financeiramente, hoje em dia os divórcios são por finanças, dinheiro, e casa com outro homem, ela está de adultério porque ela está debaixo da lei do marido que ela casou primeiro, e o marido debaixo da lei do que casou com a mulher primeiro. Então, é considerado o adultério também, tá? E, para nós, aqui nós vamos em Miqueias. Nós vamos em Miqueias, tá? Nós vamos aqui no capítulo... nós vamos no capítulo de Miqueias 7. Vamos voltar um pouquinho para trás aqui, tá, meus irmãos? Nós vamos aqui, tá? Depois de Daniel, né? Aliás, eu vou até pegar uma outra versão aqui. Quer ver? Vou pegar uma outra versão aqui para Miqueias. Miqueias capítulo 7, o versículo 19 ao 20. Quer ver? Diz assim, ó. Porque todo pecado tem, tudo na palavra de Deus também tem a solução. Você cometeu o pecado? Você cometeu o erro? Então presta atenção. Então não pensa você que não tem solução. Tem solução. Não pensa você que você não vai ser perdoado. Vai. É só você lembrar, né, do rei Davi, que teve o adultério lá, né, matou o seu servo, dormiu com a mulher, teve um filho com ela, e Deus o perdoou, mas teve alguns problemas lá, né, com a família dele. Você sabe disso. Então, vamos colocar aqui agora o que fala Miqueias para mim e para você. Tá? No capítulo 7, versículo 19 ao versículo 20 diz: Tomará apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Então, preste atenção que tem solução, mas tem a solução, mas você não pode voltar a praticar os pecados que você cometeu. Porque ele vai lançar no fundo do mar. Ele vai apagar os seus pecados, ele vai apagar a sua vida. Porque você vai confessar a Jesus. E aí você vai procurar andar nas leis do Senhor, certo? Se entregando a Ele, se batizando a Ele, como Ele diz para Nicodemos, que nós temos que nascer de novo da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. Então não tem essa bobeira. Ah, mas antigamente você fez isso, antigamente você fez aquilo, Deus jogou no fundo do mar, está aqui a palavra dele.
Ele te perdoou, jogou no fundo do mar. E você não pode voltar a praticar esse tipo de pecado na tua vida. Vou ler de novo para você marcar e marca na sua Bíblia. Miqueias, capítulo 7, versículo 19 diz: tomará a piedade de nós, sujeitará a nossa iniquidade, e tu lançarás todos os teus pecados nas profundezas do mar e não se lembrará mais deles, a não ser que você continue ou volte a praticá-los. Como ele fez ali com os porcos, com o gadareno, jogou tudo sobre os porcos e os porcos eles pediram, os espíritos pediram para ser lançado no fundo daquele mar, do oceano, naquele abismo. É isso que ele faz com o seu pecado. Mas se você voltar a praticar, tudo volta na lembrança dele de novo e tudo volta a você de novo. Então, irmão, não tem essa que um falou com você, mas você praticou isso, você praticou aquilo. Não tem perdão. Tem. Tem. Você não pode continuar no mesmo erro. No mesmo erro. Você tem que pedir e parar de praticar. Tá certo? Outro detalhe importante. Sempre que vem te acusarem de algo que você fez no passado, é a influência do maligno para perturbar você e tirar você da presença de Deus. Arrebata isso na sua vida, que Deus perdoou você. E outra coisa, repreende quem vier falar com você. Em nome de Cristo. Ele te dá essa autoridade, tanto para mim quanto para você. Tá bom? Então, entendeu aqui? Que aqui, tudo aqui, você tem a solução para o seu problema, mas, irmão, não pratique mais. Se você quer ter uma vida com Jesus, com Deus, não pratique mais. Seja fiel ao seu casamento, ao seu marido. Seja fiel à sua esposa. Não pratique mais. E se você está nessa situação, fale com Deus, fale para o seu marido, fale para a sua esposa e recomece de novo. Porque Deus, ele reconstrói tudo em nossa vida. E lembre-se, a construção da segunda casa será melhor do que a primeira. Tá? Lembre-se disso. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ficando por aqui hoje, tá? Reflita na palavra de hoje, reflita no estudo de hoje, faz um estudo profundamente se você está sendo correto realmente com o Senhor Jesus, tá? Bem, meus irmãos e minhas irmãs, o programa está na hora, vai ficando por aqui. Amanhã nós estaremos aqui a partir das 18 horas com você que quer sair da dependência química. Deus vai te ajudar. Fiquem em paz, que Deus abençoe todos vocês. Senhor e senhoras, muito obrigado pela sua atenção e até amanhã, às 18 horas de novo. Tá? Fiquem em paz, que Deus abençoe a todos. Senhor, nosso Deus Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo da Tua Palavra, e que o Senhor perdoe os nossos pecados, os nossos erros e as nossas falhas, e nos ajude para que não caímos nas tentações desse mundo. Fortaleça as pessoas que precisam se redimir perante o Senhor e perante os seus cônjuges. Ajude-os, fortaleça, porque só o Senhor é a luz do mundo e só o Senhor pode nos ajudar. Obrigado por todos aqueles que estão sempre conosco e nos apoiando. É essa oração que deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, que assim seja em nome do Senhor Jesus. Fique em paz e até amanhã às 18 horas.